Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar falando de movimento uniformemente variado e aqui particularmente nós vamos fazer alguns exemplos com a função horária da velocidade desse tipo de movimento, né? Do movimento uniformemente variado, né? É importante lembrar da aula de cinemática 4, parte 1, que eu vou deixar o link aqui em cima. Dê uma olhada lá, que lá é onde a gente obtém a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, que a gente vai usar nestes nossos exemplos aqui, ok? Eu vou escrever aqui a equação que nós obtivemos lá, que tem essa forma aqui. Velocidade final de um corpo é igual à velocidade inicial mais o produto entre a aceleração e o tempo. Essa expressão é que descreve um movimento uniformemente variado. Descreve aqui, neste caso, a velocidade. Então, nós vamos fazer dois exemplinhos, ok? O primeiro vai ser assim, ó. Exemplo 1. Vai ser o exemplo dessa expressão. Nós vamos analisar essa expressão para um movimento em particular. Para este caso aqui, ó, vamos considerar que V é igual a 10 mais 2t. Isso caracteriza um movimento em particular. Vamos ver o que a gente consegue obter analisando essa expressão aqui. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal. E também dê um like. Dê um like que é importante para a gente, ou não, né? Ou dê um bom ou um ruim, mas faça alguma coisa que para nós é muito interessante e a gente te agradece bastante. Vamos lá continuar. Se eu comparar essa expressão com essa de cima aqui, posso ver, olha, aqui esse 10 está no lugar do V0, então já posso definir que V0 é igual a 10. Nós vamos considerar aqui para todos os nossos exemplos que aqui o tempo será dado em segundos e o espaço S será dado em metro, ok? Portanto, se eu tenho espaço em metro e tempo em segundo, a velocidade será certamente em metros por segundo. Então, neste caso, eu tenho que a velocidade inicial vai ser 10 metros por segundo. Ainda por comparação, a gente observa que esse 2 está no lugar do A, onde há aceleração, onde eu concluo então que A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, ou seja, a variação da velocidade deste corpo na variação do tempo. Ok? Bom, é interessante, talvez dê para descobrir mais algumas coisas, dando uma mexida nessa expressão aqui. Vamos ver quando é que a velocidade começou com 10. E antes, começou com 10 no instante t0, onde eu comecei a estudar o corpo. Mas e antes disso? Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver quando é que a velocidade foi 0. Ou seja, vou escrever nessa equação para V igual a 0, olha, eu vou obter aqui, ó, 0 no lugar do V é igual a 10 mais 2t. Manipulando essa expressão, olha, esse 2t pode passar para cá, fica menos 2t igual a 10, ou t igual a menos 10 sobre 2, que é 5, ou t vai ser igual a menos 5. Menos 5 segundos. O que significa t igual a menos 5 segundos? Que história é essa de tempo negativo? Será que a gente está inventando aqui a máquina do tempo e andando para o passado? Não. Isso só significa que 5 segundos antes de eu começar a estudar esse movimento deste corpo, quando eu zerei o meu cronômetro, 5 segundos antes, esse cidadão estava partindo de algum lugar com velocidade 0. Ele deu a partida, como sempre a gente parte com velocidade 0, né? Eu parto com o meu carro para andar, para ir a algum lugar, a partir do 0, né? Em algum lugar, digamos, 5 segundos depois é que eu vou começar a estudar o movimento deste carro, né? É isso que isso quer dizer, esse menos 5 segundos. Então vamos analisar
o que aconteceu antes destes menos 5 segundos e o que acontece depois desses menos 5 segundos. Então, vou analisar, olha, para t menor do que menos 5 segundos, ou seja, antes deste menos 5 segundos, vamos ver o que aconteceu com o corpo, olha. Ou melhor, vamos ver com o que aconteceu com a velocidade. Eu quero saber o sinal da velocidade aqui, se era positivo ou se era negativo. Em 5 segundos eu sei que era 0. Menos 5 segundos, se eu substituir nessa expressão aqui, vai dar velocidade igual a 0. Vamos supor menos 6. Se eu colocar menos 6 aqui no lugar do t, ó, vai ficar 2 vezes menos 6, que dá menos 12. 10 menos 12 dá menos 2, ou seja, a velocidade é negativa. Então, antes de menos 5, a velocidade era negativa, então menor do que 0, portanto. E a aceleração para este corpo, ela é sempre positiva, então sempre maior do que 0. Pronto, então daqui eu posso concluir que esse movimento era, se a velocidade é negativa, ou seja, ele estava andando no sentido contrário ao sentido positivo, então esse movimento é chamado de retrógrado, como nós já vimos. Retrógrado. Acho que escrevi direitinho aí, tá bom? Qualquer falha, me perdoe. E como a aceleração é positiva, está no sentido contrário à velocidade. Veja, o corpo está andando no sentido negativo e a aceleração está no sentido contrário, então está puxando o corpo. Então esse movimento é retardado. Quando eu digo puxando o corpo, quer dizer que está freando o corpo que está em movimento. Vamos analisar agora para um t. Eu analisei para menor do que menos 5. Vou analisar para maior do que menos 5 segundos. O que vai acontecer com a velocidade agora? Ó? Veja, t maior do que menos 5, por exemplo, menos 4 é maior. Menos 4 aqui, vezes 2, vai dar menos 8. 10 menos 8 dá positivo. Então, a velocidade aqui vai dar maior do que 0. E a aceleração continua sendo maior do que 0. Ok? Daí, então, eu posso dizer que esse movimento velocidade no sentido positivo é progressivo. E aceleração no mesmo sentido da velocidade, este movimento é acelerado. Ou seja, a aceleração está ajudando o movimento do corpo, está empurrando mais o corpo ainda. Ok? Tá claro? Então veja bem, ó, tiramos um monte de informações daqui dessa simples equação. A velocidade inicial, a aceleração, o tipo de movimento antes da velocidade ser 0 e o tipo de movimento depois que a velocidade foi 0. Veja, antes de ser 0 a velocidade, o movimento era retardado. Depois do 0, depois que ele começou a pisar no acelerador, claro, o movimento vai ser acelerado. Ok? Voltamos já com a nosso próximo exemplo. Rapidinho, não saiam daí não, aguardem. Voltamos. Rapidinho, foi só o tempo de limpar o quadro. Né? Vamos então para o nosso segundo exemplo. Né? Exemplo 2. Que vai ser também, como a gente estava fazendo ainda agora, descrito por uma função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. E vamos fazer uma mudança pequena. Vou colocar V igual a 10, como no anterior. Em vez de mais, eu vou botar menos 2t. Este sinal deve implicar em alguma coisa. Vamos ver o que acontece aqui agora, ok? Então vamos lá, olha. Por comparação, dá para ver que V0 é 10. Então V0 é 10, como o espaço está dado em metros e o tempo em segundo, então a velocidade é metros por segundo. Né? E da mesma forma, por comparação, eu verifico que a aceleração A é menos 2. Ó. No lugar do A está o menos 2. Então, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E vamos fazer como no exemplo anterior, ver quando é que essa velocidade foi 0. Ó. Quando é que a velocidade foi 0? Então, para
V igual a 0, eu vou calcular o t. Então, vou ter, olha, V é 0 igual V0. V0 é 10, né? Vai ficar 10, ó. Nessa expressão só, V é 0. 10, o resto da expressão, menos 2t. Daqui, manipulando algebricamente, o menos 2t passa para cá, fica 2t. Depois t vai ser 10 dividido por 2, ou seja, t igual a 5 segundos. Em 5 segundos, após eu começar a estudar o movimento, então após o t0 igual a 0, após eu zerar o cronômetro, a velocidade desse corpo foi 0, foi para 0, ou seja, ele deu uma paradinha lá. Vamos ver o que acontece antes e depois desses 5 segundos. Então vamos ver, como fizemos no outro. Ó. Vamos fazer para t menor do que 5 segundos. O que acontece quando o t for menor do que 5 segundos? Com a velocidade. O que acontece com a velocidade? Ó. T menor do que 5 segundos, 5 positivo. 5, 4, por exemplo, ó, vai ficar menos 2 vezes 4, 8, vai dar menos 8. Então, a velocidade vai dar 2. Ou seja, a velocidade vai dar positiva. Velocidade positiva, maior do que 0, portanto. Ok? E a aceleração é igual para sempre. Para este movimento, a aceleração é menos 2, então a aceleração é negativa, menor do que 0, portanto. Se isso acontece, ó, se a velocidade é positiva, então esse movimento, com certeza, eu posso dizer que é progressivo, porque ele está se movimentando no sentido positivo do meu eixo orientado, da trajetória. E como a aceleração é negativa, a velocidade é positiva e a aceleração negativa quer dizer que a velocidade está indo para lá e o corpo está puxando, e a aceleração está puxando o corpo para trás, ou seja, está retardando esse movimento. Então o movimento aqui é chamado de retardado. Da mesma forma, vamos ver o que acontece quando t é maior agora do que 5 segundos, ó. Eu fiz até 5 segundos, o movimento era progressivo e retardado. Em 5 segundos ele parou, como nós calculamos aqui, ó, V era 0. E a partir daí o que aconteceu? Vamos analisar esses 5 segundos aqui na expressão, né? Se eu colocar, digamos, maior do que 5 segundos, digamos 6. 6 vezes 2, 12, vai dar menos 12. 10 menos 12 dá menos 2. Então a velocidade aqui é negativa. Agora, e a aceleração continua sendo negativa. Portanto, se a velocidade é negativa, ou seja, o corpo está se movimentando no sentido contrário ao positivo, então o movimento é chamado de retrógrado. Retrógrado. Como a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, então ele é acelerado. Acelerado. Ok? O que aconteceu com esse corpo? Olha, ele andou freando até 5 segundos, parou e voltou acelerando agora. Foi isso que aconteceu. Ok? Nós vimos esses dois exemplos agora. Na próxima videoaula, nós temos mais 2 exemplos idênticos a esse. Não esqueçam, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês saírem daqui direto para lá. Ok? Por enquanto, é só. Tchau, tchau. Obrigado.